Boa tarde a todos. Tomei a liberdade de continuar sentado, acho que é porque eu vim de pé no avião, então estava um pouco... E queria agradecer o convite que me foi formulado através da CEPAD, do IBDFAN. É sempre uma honra estar aqui, no Rio de Janeiro, principalmente, e falando sobre o direito de família, que é a paixão de todos nós, induvidosamente. Fico realizado por encontrar pessoas tão interessadas e profundamente estudiosas do direito de família, e fico também satisfeito por encontrar aqui nesta mesa, aqui em cumprimento, não só as pessoas que já palestraram. Aliás, aí era uma preocupação que eu tinha, porque o doutor Euclides falou sobre os 7 pecados capitais, o doutor Rodrigo sobre os 7 princípios. Eu não tinha nada para falar sobre 7, a não ser que faça aniversário no dia 7. E dito isso, já que falei do meu aniversário, vou falar então da paternidade alimentar, que em realidade tem muito a ver disto que o doutor Rodrigo há pouco conversou conosco, que é essa necessidade que nós todos temos de descobrir no direito, e sobremodo no do direito de família, aonde, de certa forma, nós encontramos as soluções, especialmente para quem advoga, aonde, de certa forma, nós encontramos as soluções, não só para os nossos dilemas profissionais, mas, sobremodo, para os dilemas daqueles que nos procuram no ramo da advocacia, na área do direito de família, e no interesse de encontrar soluções para as suas dificuldades pessoais, para os seus dilemas pessoais. E aí é que está a realização de quem trabalha com direito de família, que encontra, às vezes, essas soluções, como há pouco também nós vimos a respeito, ainda que fosse uma voz só entre 3 desembargadores, mas reconhecendo e dizendo e mostrando que o doutor Rodrigo não estava de todo errado. Então é nesse sentido que o direito, e eu quero começar a minha fala dizendo, é nesse sentido que o direito realmente ele é interessante, ele é importante, porque ele vai evoluindo. E ele evolui de uma certa forma, tanta rapidez, ao contrário de outros ramos do direito, no direito de família, ele evolui com uma rapidez muito grande. Tanto isso é verdade que nós temos um Código Novo de 2002, com queixas, sobradas queixas a respeito do que ele deixou de referir, do que ele deixou de regulamentar. Já temos até um projeto de lei que já vem junto com o próprio Código, o projeto de lei 6960, propondo a revisão de vários artigos, e provavelmente quando este projeto de lei vier a ser aprovado, também já teremos um Código de Família, um Código Civil defasado. Mas tudo isso não tem importância, porque no direito de família nós vamos encontrar as soluções pelo bom senso das pessoas, pelo senso de justiça, e é disso então que eu gostaria de falar. E falo a respeito do direito de família, voltando um pouco para o passado e lembrando, não quero acreditar, porque só vejo gente jovem aqui na minha frente e dos meus lados, dos dois lados, então eu não quero acreditar que recorde e que lembre da existência dessas situações que eu vou registrar aqui, e que é um pouco da história do direito de família, e que é um pouco da história do direito da filiação. Houve uma época, e não faz tanto tempo assim, mais por volta de 82, do ano de 1982, mas em início no Código Civil de 16, que o artigo 358 do Código Civil de 1916 proibia terminantemente que os filhos fora do casamento pudessem ser investigados, que a sua paternidade, que a filiação pudesse ser investigada sendo o pai casado. Era a ideia de que devia se proteger o casamento, o instituto do matrimônio. Este era o sagrado, este protegia o marido infiel, este protegia o marido que havia tido um filho fora do casamento. Então não se contavam os filhos pela natureza da sua filiação, mas sim pela relação matrimonial, pela existência do matrimônio. E esse artigo, então, 358, proibia terminantemente que se fizesse a investigação de paternidade. Posteriormente, essa lei foi sendo mitigada, surgiu, então, a importante lei do divórcio, lá em 1977, e o artigo 51, então, mitigou, como disse, um pouco esta dureza, esta proibição, e aceitou que se pudesse reconhecer a paternidade de filho havido fora do casamento, desde que o pai, então, desde que esse cidadão, desde que o investigado tivesse sido desquitado, que tivesse se separado judicialmente, para usar a nova terminologia da lei do divórcio. Posteriormente, então, surgiu a lei 7.250, aliás, ainda antes, com a lei do divórcio, vem a possibilidade de se reconhecer a paternidade através do testamento, desde que esse testamento fosse cerrado.
e o filho, então, fora do casamento, esse filho adulterino, teria a boa ventura de, quando o pai dele viesse a falecer, não sei que tempo, com que idade, então, quem sabe, lá com a morte do pai dele, ele poderia, na abertura desse testamento cerrado, descobrir quem era seu pai, não mais podendo gozar da vinculação, da proximidade, do crescimento e do acompanhamento da sua evolução como pessoa, mas lá, quem sabe, quase com a mesma idade do seu pai, saberia quem era ele através desse testamento cerrado, e neste sentido o testamento cerrado era irrevogável, como é até hoje, consta isso do Código Civil de 2002. Pois bem, ainda nessa esteira de lembrar um pouco o que aconteceu no direito passado, e ele é importante porque eu posso até, de certa forma, comparar o direito com a moda. Volta e meia nós estamos usando coisas, roupas, formas de vestir que usávamos no passado e que voltam a ser moda. Eu acho que o direito de família também vai nos permitir, e esta é a ideia, este é o foco do que eu estou chamando aqui de paternidade alimentar. Dito isso, então, a Lei 7.250, de 1984, mitigando mais ainda esta dureza inicial do reconhecimento de filho fora do casamento, aceitou que se pudesse, então, reconhecer a paternidade de filho de pessoa casada, desde que essa pessoa estivesse, de fato, separada há mais de 5 anos. Então, vejam que, de certa forma, a lei brasileira foi melhorando a condição do filho, até que, efetivamente, lá adiante, e ainda antes da Constituição Federal de 88, isto foi determinantemente liberado, mas, sobre modo, e que nos interessa aqui ter presente, é que uma lei posterior fez uma pequena alteração no parágrafo 2º da Lei 883 de 1949 e permitiu o quê? Que o filho pudesse investigar o pai, sendo este pai casado, pudesse promover uma ação que não era de investigação de paternidade, mas que investigava a paternidade só para efeitos de alimentos. Ou seja, o filho buscava a investigação do pai, deste pai que era casado, que tinha tido este filho fora do casamento, e este filho poderia fazer essa investigação de paternidade sem o efeito do reconhecimento de paternidade, mas apenas para o propósito de obter alimentos deste seu pai que era casado e que mantinha uma outra família e que estava blindado e protegido pelo seu casamento civil. Então, esta lei 883 de 1949 e essa alteração feita a este parágrafo 2º desse artigo 4º desta lei que citei, permitia exatamente isso, investigação de paternidade só para fins de alimentos. Pois muito bem, isto tudo foi indo até que em 1988, com a equalização da filiação dentro e fora do casamento, perdeu o interesse e aí então a investigação de paternidade se tornou possível e viável, independentemente da condição social do estado civil do investigado. Isso deixou de importar. E agora, o que nós estamos enfrentando? E aí, de novo, eu chamo a atenção do professor Rodrigo, que falou há pouco a respeito da Constituição Federal e da filiação e dos princípios, e ele lembrou a questão da afetividade. A afetividade hoje é um dos princípios que está mais presente, o princípio da afetividade ele está muito mais presente entre nós, porque ele hoje regula e rege exatamente a filiação. Todos nós sabemos, e até estamos aí assistindo a uma novela que trata dessa questão, que trata dessa matéria, a respeito de um pai, eu não sei bem, não assisto, mas eu fiquei sabendo por ouvir falar, que existe aí um pai que rejeitou os filhos gêmeos, né, quando eles foram gerados, e aí 5 anos depois retornou e quer a guarda desses filhos. Bom,